Jesus aí, diga glória a Deus. Aleluia. Eu estava prestando atenção em cada louvor, em cada palavra mencionada aqui, e como que Deus, irmã Glória, Ele é tremendo. Isso que eu não falei uma verdade. Se você prestar atenção, o culto às vezes ele vai seguindo uma linha, ele vai falando a respeito de algo, e os espirituais se entenderem, guardarem, praticarem, a vida é transformada. E há uma palavra no meu coração simples e objetiva que eu quero meditar com vocês nessa noite, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44, 45 e 46. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, a Assembleia de Deus Ministério de Santos Taguaçu tem atravessado fronteiras através da internet. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo que foi falado. Queremos mais, queremos ouvir a tua voz pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que toda ansiedade, que toda expectativa, que tudo que vem atrapalhar, ó Deus, a meditação da tua palavra, a aplicação da tua palavra, venha cair por terra no nome de Jesus. Ó Deus de misericórdia, cerca esse ambiente com a tua unção, com a tua glória. Fica conosco neste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Antes de você tomar seu assento, diga comigo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Então tome seu assento em nome de Jesus. Por gentileza, desculpe a fala simples, tá? Fecha a torneirinha agora aí. Não vá no banheiro. Vai ser coisa rápida. Não converse. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Desliga o celular, sai do Facebook, sai do Instagram, sai do Zap. Jesus não vai falar contigo agora, Ele está falando através da palavra. Aleluia. Amém? Outro aviso que eu lembrei, dia 10 de junho, o que nós vamos ter aqui na igreja, irmãos? Palestra para casais, ok? Dia 10 de junho, às 19 horas, o pastor Cláudio, da igreja Wesleyana, vai estar aqui. Falta poucas vagas, tá bom? São apenas 50 vagas, já temos quase 40 vagas. Então falta pouca vaga. Se você ainda não deu seu nome, se você ainda não procurou amiga, se você não procurou a minha esposa, ou Janilson, ou Jailson, a Gorete, tá bom? Dê o seu nome, nos procure. Vai ser um investimento no seu casamento, no seu relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dia 15, 14, 15 e 16 também nós vamos ter uma campanha aqui, 3 dias seguidos de culto, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. O pastor Cleiton Paulo vai estar aqui. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vai ser tremendo para a glória do Senhor. Não é porque o pastor Cleiton vai estar, não. É porque a igreja está em oração e está buscando a presença do Senhor. E quando nós buscamos, nos reunimos para adorar o Senhor, buscar a sua presença com propósito, Ele nos honra e o nome dele é glorificado. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Vamos para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Eu estava
pedindo a palavra para esta noite, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, uma parábola a qual o Senhor Jesus Ele está mencionando, uma mensagem a qual nós vamos falar nessa noite, simples, objetiva, mas que se você puder guardar no teu coração, vai surtir um grande efeito. Se você conseguir praticar essa palavra, vai surgir um grande efeito na sua vida. Amém? Os irmãos atrás estão me ouvindo aí? Amém? Meu retorno deu uma sumidinha aí. Glória a Deus. Isso, tá melhor. Isso, tá bom, tá bom. Queridos irmãos, Jesus Cristo usava algumas linguagens para trazer algumas verdades ao povo. Jesus, ele usava essa linguagem que muitos até não entendiam. Algumas até, ou uma até, ele chegou a explicar, são as parábolas. Parábolas são mensagens que Jesus trazia paralela à realidade, para confrontar o povo, seja ela uma confrontação moral, seja ela uma confrontação espiritual, mas eram histórias que Jesus trazia para a realidade, para ensinar algumas verdades ao povo. E quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando uma parábola, e ele em seguida lança outra parábola, uma adiante da outra, simples, porém nos traz grandes verdades. E se essas verdades nós colocarmos no nosso coração, se essa verdade nós colocarmos no nosso coração e praticar, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Veja bem, eu sempre digo aos irmãos deixarem a Bíblia aberta, e conforme o pastor vai falando, conforme o pregador vai pregando, vai acompanhando aí na sua Bíblia. A Bíblia Sagrada, Jesus está dizendo que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. No versículo 44, no versículo 45, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. No versículo 44, nós vemos Jesus comparando o reino dos céus a um tesouro escondido. A um tesouro escondido. Veja bem, quando se fala do céu, quando Jesus está falando das coisas espirituais, vejam que não é algo sem valor, é algo de valor, porque o mundo espiritual, o céu é algo de valor. Muitos querem ir para lá, muitos buscam ir para lá, muitos tentam achar caminhos para ir para lá, mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que só tem um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que o céu é comparado com algo valioso. O reino dos céus é comparado com algo de valor. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Veja bem, e agora um homem achou e escondeu. Um homem achou e escondeu. Depois que ele encontra aquele tesouro, por ser algo de valor, ele não quer perder mais aquele tesouro. Ele não quer perder mais, pastor Porfírio. Infelizmente, nós estamos vivendo dias que as pessoas não fazem mais questão do reino dos céus, não fazem mais questão do céu, não fazem mais questão de Jesus, porque podemos comparar sim esse tesouro escondido com Jesus.
Aquele homem encontrou Jesus, e ele encontrou aquele tesouro, e ele disse consigo: eu não vou perder mais esse tesouro, eu não quero mais perder esse tesouro. Isso me traz à memória um homem chamado Davi, um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele amava tanto os céus, ele amava tanto o Senhor, ele amava tanto o Espírito Santo, que quando ele peca, a preocupação dele não é o trono, a preocupação dele não é a coroa, a preocupação dele não é a realeza, a preocupação dele é: Senhor, eu pequei, não retires de mim o teu Espírito. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Infelizmente, vivemos dias hoje em que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. As pessoas não se preocupam mais em agradar o Espírito Santo. As pessoas não se preocupam mais em agradar a Deus. Acharam um tesouro precioso, mas não dão valor. Acharam um tesouro precioso, mas não dão valor. Aleluia. Mas eu posso falar algo para você nessa noite. Deixa eu usar um linguajar bem simples. Você já ouviu aquela fala que diz assim: tem gente que só dá valor depois que perde. Tem gente que só dá valor depois que perde. O que você está falando, pastor? Vai chegar o dia, vai chegar a hora que a trombeta vai soar, que a trombeta vai soar, e você teve a oportunidade, você teve o tesouro nas mãos, você teve a oportunidade de cuidar dele, guardar ele, proteger ele, viver ele, mas não protegeu, mas não escondeu, mas não guardou. Vai chegar um grande dia que tem pessoas que vão dizer: ah, como eu queria ter mais uma chance, ah, como eu queria ter mais uma oportunidade de estar na igreja. Tem pessoas que estão no hospital agora, tem pessoas que estão no presídio agora, que eles estão pensando: ah, como eu queria dar valor ao que minha mãe me ensinava, ah, como eu queria dar valor de poder estar na igreja e hoje não posso. Aleluia. Por gentileza, por favor, seja um instrumento de Deus para alguém nessa noite. Diga para essa pessoa, diga para ele assim: valorize o tesouro que Deus te deu. Oh, glória. Oh, glória. Pastor, que mensagem simples, mas aprove o Senhor Jesus nos salvar pela simplicidade do Evangelho. Oh, aleluia. Olha só o que Jesus continua dizendo: um certo homem achou um tesouro escondido num campo, aonde ele achou e escondeu, e ele estava com tanta alegria, e ele disse: vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aleluia. Oh, glória. Ele escondeu o tesouro no campo. Olha só, ele escondeu o tesouro no campo. Chegou para o dono do campo e disse: eu quero comprar esse campo aí, mas não vale nada. Não, mas eu quero. Está entendendo? Mas não vale nada. Não, eu quero. Eu sei que vale, eu sei que tem valor, eu sei, né? Eu vou comprar. Ele vendeu tudo, ingresso, tudo. Alguém falou assim: mas cara, esse camarada é doido. Ele vendeu tudo que ele tem, ele abriu mão de tudo que ele tem para comprar esse terreno, mas não deve ter valor. Mas ele sabia que tinha um tesouro escondido lá. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Isso aqui eu vou explicar depois, porque vamos seguir, você vai entender. Olha só, você vai seguir, você vai entender. Outro sim. Jesus não deixa acabar. Jesus continua dizendo assim: outro sim. Acompanhe a sua Bíblia. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. Pérolas. Como você imagina um negociante de pérola, irmão? Como você imagina um negociante de pérola? Tem ali uma baiana?
Uma bermudinha taquetel rasgada? Uma camisa de vereador? Hã? Não, né? Negociante de pérola, coisa de valor, camarada bem vestido, cheiroso, carro importado. Por quê? Ele é negociante de pérola. Se ele é um negociante de pérola, ele tinha que ter um capital de giro grande. Era um homem que tinha dinheiro. Então podemos entender que esse homem, ele tinha uma boa vida, uma vida social boa, uma vida econômica boa. Aí a Bíblia, olha o que Jesus está dizendo: um certo homem, negociante de pérola, ele encontra, oh meu Deus, ele está buscando boas pérolas. Ele está buscando boas e encontrando uma. Tem muitas pérolas, mas ele encontra uma. Tem muitas pérolas, mas ele encontra uma. Tem muitas pérolas, mas ele encontra uma. Vou repetir, tá? Tem muitas pérolas, mas ele encontra uma. O que você está falando, pastor? O que você está falando? Tem o catolicismo, tem o espiritismo, tem a macumbaria, tem a feitiçaria, tem muitas pérolas por aí. Mas ele encontrou uma. Você está entendendo? Mas ele encontrou uma, Daniel. Ele encontrou uma. E quando ele encontrou essa pérola, olha o que Jesus diz assim, ó: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo. Ei, pensa aqui comigo. Ele foi e vendeu tudo quanto tinha. Ele vendeu tudo quanto tinha. Quem lembra aqui do negociante de pérola? Todo bonitão, chique, rico, uma vida econômica boa, mas ele encontrou uma pérola. Que quando ele encontrou aquela pérola de grande valor, ele falou assim: eu vou vender tudo quanto eu tenho. Eu vou vender tudo quanto tenho para me comprar esta pérola. Pastor, veja bem, vamos lá para a conclusão já, porque é simples o que eu tenho para falar para você da parte de Deus. Veja que tanto aquele homem que encontrou o tesouro, tanto aquele homem que é negociante de pérolas, que encontrou aquela pérola de valor, os dois tomaram uma posição. Renunciaram tudo quanto eles tinham. Aqueles dois renunciaram tudo quanto eles tinham, porque eles encontraram uma coisa: quem? Jesus. Oh meu Deus do céu. Oh Jesus querido. Eles abriram mão de tudo. O que você está falando, pastor? Aleluia. Estou falando para você que o Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Um certo dia, um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu posso ir para a balada? O pastor falou assim: pode. Pastor, eu posso beber? O pastor falou assim: pode. Pastor, eu posso fumar? O pastor falou para ele assim: pode. Pastor, eu posso ficar com uma hoje, outra amanhã, e depois de amanhã ficar com outra? Ele falou: pode, meu filho. Mas pastor, eu posso tudo? Pode. Mas o que eu não posso? Eu posso fumar? Pode beber? Pode. Posso cheirar um pozinho? Pode. Posso me prostituir? Pode. Mas pastor, eu posso tudo? Ele falou: pode, meu filho. Mas o que eu não posso? Pro céu desse jeito não pode. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. É isso aí. Sábado, ontem, eu estava conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo me levou para a Bíblia e eu li algo que eu falei assim: que coisa linda. Primeira Epístola de João, capítulo 3.
Oh, glória. Glória ao Senhor. Posso falar algo para você? Eu não sei se você, 1 Epístola de João, capítulo 3, jovens, adolescentes, não sei você, Matias, mas no começo, alguns anos atrás, depois que eu terminei ensino médio, eu sentia um negócio ruim no coração. Pastor Porfírio, sabe por quê, Flávio? Porque eu encontrava alguns irmãos, alguns amigos da época da escola, ele falava assim, encontrávamos conversando depois de tempo, assim, brincando. E aí, rapaz, como está a sua vida? Eu não estou bem. Um falou assim, não, eu estou na Petrobras trabalhando, ganhando aí bem, 6 mil. O outro falou assim, não, eu estou bem negócio próprio, estou tranquilo. Eu estou fazendo isso, fiz aquilo, eu estou fazendo aquilo. E você, Vitor Hugo, está fazendo o quê? Está naquela ideia ainda? E eu confesso para você que eu engasgava. Eu falava assim, não, eu sou pastor hoje. Aleluia. Porque a gente quer crescer, a gente quando vai crescer, a gente quer, não quero fazer faculdade, eu quero ter uma profissão, eu quero fazer isso, eu quero ser médico, eu quero ser um advogado, eu quero fazer isso, aquilo. Dá para ser crente, dá para fazer tudo isso, dá, mas às vezes Deus leva a gente numa situação, a gente tem um chamado, que a gente tem um negócio que às vezes não sobra tempo, não dá. Eu estou estudando sobre a história da igreja e tem um dos líderes da reforma que ele disse assim, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. A preocupação por almas, a preocupação em trazer uma palavra para o povo, a preocupação em ganhar almas para Jesus. E o Espírito Santo um dia falou no meu coração assim, meu filho, você está vivendo uma vida de renúncia. Porque ser crente é viver uma vida de renúncia. Jovem, faça faculdade, faça, seja um médico, mas pense no reino de Deus. Não, eu quero ser médico para me ajudar famílias, para me ajudar vidas. Não, eu quero ser um advogado para me ajudar pessoas, para mim poder, através da minha profissão, ajudar o reino de Deus. Não apenas ganhar dinheiro, não apenas ser rico. Pense no reino de Deus, e você vai ver que Deus vai te abençoar muito. Deus vai te honrar muito. Aleluia. A vida, o Evangelho é simples. O Evangelho é uma vida de renúncia. E esses homens que nós acabamos de ler, eles renunciaram tudo, venderam tudo, Cláudio. E falou assim, eu vou vender tudo porque eu encontrei uma pérola. Eu vou vender tudo porque encontrei um tesouro que o seu valor não tem valor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O que você está falando, pastor? Eu estou falando para você que aquele que verdadeiramente encontra Jesus, ele abre mão de tudo. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. Aquele que verdadeiramente encontra Jesus, ele abre mão de tudo, do seu desejo, do seu gosto, da sua maneira. Ele abre mão do seu eu. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé Moisés recusou, aleluia, era filho da filha de Faraó, poderia ficar ali, mas ele recusou ser filho da filha de Faraó por causa da fé, porque ele viu que Deus tinha algo maior para ele. O Evangelho é renúncia. Deixa eu falar uma coisa para você. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é,
o veremos. Aleluia. Versículo 3, olha o que diz: qualquer que nele tem esta esperança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aleluia. Quem está esperando aquele grande dia do encontro com o noivo? Oh, glória. Olha o que ele está dizendo assim, ó, todos aqueles que têm esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O que é que João está falando, Matias? João está falando assim, ó, que todo aquele que está esperando aquele grande dia de se encontrar com Jesus, ele não vai viver uma vida de pecado aqui na terra. Ele vai viver uma vida de santidade. Ele vai viver uma vida de renúncia. Ele não vai ser misturado com o mundo. Ele vai viver uma vida de santidade. Porque ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente. Então eu não acredito. Aquela pessoa diz assim: não, eu vou para o céu, eu sou crente, mas vive odiando o seu irmão, vive semeando contenda no meio dos irmãos, vive falando isso, falando aquilo, vive murmurando, vive falando palavrão, vive bebendo, enchendo a cara, fumando, vive fazendo tudo que escandaliza o evangelho. Eu não acredito que esse vai morar no céu, porque João está falando assim: aquele que tem esperança de ver Jesus face a face, ele vai se purificar. O que você está falando, pastor? Estou falando que o evangelho é renúncia. Deixa eu concluir e perguntar para você: será que você fez como esses dois homens? Abriram mão dos teus desejos. Você abriu mão do teu eu. Você abriu mão do teu eu e se entregou 100% a Jesus. Glória a Jesus. O que você está falando, pastor? É que tem gente que gosta de se entregar pela metade, Cláudio. Sabia já isso? Tem gente que não se entrega. Não se entrega. Ele é uma coisa aqui, mas na escola é outra. Ele é uma coisa aqui, mas em casa é outra. Aqueles homens viveram tudo. Falaram assim: não, eu encontrei, eu vendo tudo que eu tenho, tudo que eu tenho eu dou, porque eu encontrei aquele. Eu encontrei aquela pérola de grande valor. Eu encontrei aquele tesouro escondido que ninguém encontrou. Eu encontrei. Que essa semana você fique meditando nisso. Medite nesses dois homens que venderam tudo. Medite nesses dois homens que abriram mão de tudo, porque eles encontraram. Sabe quem representa o tesouro escondido? Sabe quem representa a pérola? Jesus. E esses dois homens abriram mão de tudo, porque eles encontraram Jesus. Vou repetir: esses dois homens abriram mão de tudo, porque eles encontraram Jesus. Ser crente é uma vida de renúncia. Fique de pé em nome de Jesus. Por favor, feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Gostaria que você meditasse agora em tudo que foi falado. Se você puder, medite em tudo isso que foi verificado nessa noite. Será que você fez como esses dois homens fizeram?
vou abrir mão das tuas vaidades.